conheces aquela besta? É meu marido. Essa não. Papagaio! Agora eu faço questão que você banque o apaixonado. Apaixonado até debaixo d'água. É verdade que eu desconfio, meu pai. Mato minha mulher. Pela luz que me ilumina, meu pai. Eu mato. Casamento, meu filho. Pior do que o ódio. É a falta de amor. Meu pai, eu gosto muito de Alicinha. É uma pequena ótima, formidável. Mas intimidade de irmã bonita com cunhado, não. Nunca. Ensaiando, ação! É importante que o público conheça quem é Nelson Rodrigues. Ele é pernambucano, nasceu em agosto de 1912 e se tornou um grande carioca. Quando Nelson Rodrigues tinha pouco menos de 4 anos de idade, a família dele saiu de Recife para viver aqui no Rio de Janeiro. Eles vieram morar nesta rua, no bairro da Aldeia Campista, zona norte da cidade, que na década de 20 se chamava Rua Alegre. Aqui viviam pequenos comerciantes e imigrantes judeus. E foi entre essa vizinhança que Nelson começou a descobrir aqueles personagens que marcariam a obra dele, como a gorda que passava o dia fofocando na janela. O distinto ali era muito amigo do falecido? O marido hipócrita. Homem não presta mesmo, né? Por quê? Veja você, sou casado com o anjo dos anjos. Mas basta passar uma mulher ordinária feita essa tal neném e eu já fico com água na boca. E principalmente a mulher infiel. Ele me beijou. Ele era um grande observador de tipos humanos, ele estava sempre atento, né, a tudo que se passava em volta dele. Ele era um grande ouvinte, ele sabia, ele gostava de perguntar e gostava de ouvir as respostas. Quando alguém contava para ele algum episódio engraçado, ele dizia: me dá os detalhes, eu quero os detalhes. O Nelson tinha padrões de vida moral quase religiosos. Agora, quando ele era possuído desse espírito maravilhoso de criador, ele realmente parecia que ele queria agredir a humanidade, a sociedade, com uma visão subversiva da criatura humana. A mulher só se salva se for pro tanque. É o tanque a salvação da mulher. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. Nosso querido Otto Lara Rezende diz que o homem é triste porque morre. Eu digo não. O homem é triste porque vive. Eu sou um reacionário libertário. Na minha opinião, os crentes e o padre é que estragam a missa. Em quase 40 anos, ele escreveu 36 obras de ficção, entre novelas, livros e peças de teatro. 20 dessas histórias foram levadas para o cinema. Jornalista e cronista esportivo, Nelson Rodrigues passou grande parte da vida dele atrás de uma máquina de escrever. Sentado nesta cama de cenário, eu me sinto num estado de tensão miserável, exatamente como me senti na estreia de Vestido de Noiva, que foi, modesta parte, o meu primeiro sucesso. O Nelson, que consegue fazer um diálogo aparentemente naturalista, na verdade, ele tem uma concisão do que nós supostamente falamos. Ele praticamente inventa novas palavras. O texto do Nelson Rodrigues tem uma cadência poética. Olha, se tu confessares, eu não farei nada. E tudo continuará como antes, confessa. Tu me traíste. Mas eu não traí? Confessar o quê? Fala! Posso confessar o que eu não fiz? Não aceitarei um beijo teu. Nada. Enquanto não me disseres. Eu traí, pronto. Samuel Weiner estava para fundar um novo jornal, que seria financiado, inclusive, pelo governo Getúlio Vargas. O jornal chamava-se A Última Hora.
Então, o Samuel fez uma contratação em massa do que existia de bom e inteligente na praça. E entre eles foi o nosso Nelson Rodrigues. Para escrever sobre futebol, para escrever sobre o que fosse necessário, mas principalmente sobre futebol. Mas Samuel Weiner teve uma ideia, que o Nelson fizesse uma crônica diária sobre um fato acontecido, trágico, importante, acontecido no dia anterior. Então a ideia do Samuel para o título da sessão ou da crônica seria Atire a Primeira Pedra. Nelson imediatamente disse, não, a vida como ela é. A sua história é trágica, tem assassinatos, tem coisas complicadas, não só em torno da sua família, como na sua própria história. O irmão mais velho morreu assassinado por uma mulher que, na verdade, desejava matar o pai, o jornalista Mário Rodrigues. Nelson teve a saúde fragilizada por uma tuberculose, a morte do pai, a miséria, os casamentos e amantes, uma filha cega com problemas cerebrais, um filho preso e torturado pelo regime militar que ele defendia. A sua vida influenciou sua obra fazendo com humor negro, crítica das tragédias do dia a dia. Ele falava dos suburbanos, né? Os seus personagens principais, eles eram comerciários, Barnabés. Isso é relatório que se apresenta, seu animal! É para isso que eu lhe pago! Seu talento é para contínuo! Contínuo! Quero ver se pelo menos um cheque você consegue descontar em banco! Qual é o universo do Nelson? É a classe média. Só que a classe média com seus problemas irreveláveis, aquilo que ninguém conta pra ninguém. Então são as perversões, os tabus, as neuroses. Eu vou acabar com a raça dele! Não! Ele não. Ele não foi o único. Das duas, uma. Ou o senhor conserta essa situação, ou eu faço a sua caveira aqui dentro. Eu quero. E quero que seja aqui, no quarto dela, na cama dela. Diz que vai dar tiro e o diabo a quatro. Vem. Eu não sou nenhum desses homens. Agora, que eles evidentemente passam na minha cabeça, passa. Essa cafajestada faz parte do caráter humano. Então, os seus personagens normalmente viviam na Zona Norte, trabalhavam no centro e prevaricavam na Zona Sul. Quer dizer, esses lugares são os lugares onde andava a vida como ela é. Vamos embasbacar essa gente, meu filho. Conta pra eles que tu me amas com loucura. E eu a ti. Não existe mulher mais bonita do que a cunhada bonita. A vida como ela é foi um outro êxito impressionante, porque ele se tornou uma mania brasileira. Era muito difícil você entrar num ônibus, ou num bonde, ou num botequim, em que alguém não estivesse lendo, lá na última página, na última hora, não estivesse lendo a vida como ela é. O Nelson, ele escrevia catando milho, com os dedinhos, tica, 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 tica. De vez em quando ele fechava os olhos, as pessoas achavam que talvez ele estivesse pensando alguma coisa, mas não, ele estava assim. Abria-se. Me dá um nome para um camarada com um nome de corno. Eu quero alguém com um nome de corno. E foi assim que surgiu o Palhares, né? O canalha. Palhares era o canalha, o que beijava a cunhada no corredor. Sabe quem foi o segundo? O Palhares. Na abertura de A Vida Como Ela É, a máquina que aparece, a máquina de escrever que aparece, é a que Nelson Rodrigues usava. O Joffre nos emprestou e então a gente está lá registrada para a gente a máquina que serviu para escrever tantos contos fantásticos, imprevisíveis, estudos maravilhosos da alma humana. O Nelson Rodrigues Filhos me falou de fazermos A Vida Como Ela É diariamente na televisão. Foi essa a ideia que eu tentei vender. Ela seria uma crônica diária.
como era no jornal. Eu nunca soube exatamente quantas vidas como ela haviam sido escritas. Falavam em 1.300, 1.400, mas nós lemos pelo menos, eu li umas 300 para selecionar as 40 histórias que foram feitas. A ideia de fazer um Fantástico foi do Boni. E eu achava que se fizéssemos em tape, nós estaríamos entrando no meio de um programa onde é um programa de variedades, com muitas sessões, e ele poderia se perder naquele mundo. Como eu tinha tido a experiência fora da televisão, fora da TV Globo, fazendo Confissões do Adolescente, em filme, eu vendia a ideia de que se fizéssemos em filme, porque dava uma qualidade diferente, chamava uma atenção. Então fizemos em 35mm. A gente está usando uma câmera só, que é típico de cinema, de fazer 3 câmeras filmando ao mesmo tempo. E para fazer isso, cada vez, a gente não faz o que é normal em televisão, que é botar as câmeras, as luzes e encenar os atores. A gente primeiro enquadra, bota o ator, posiciona a câmera, ilumina, que aí é que a luz seria perfeita. Chamei Edgar Moura, um fotógrafo, que teve uma boa ideia de como ser filmado. A gente está gravando exatamente nas mesmas condições que se grava comercial. 35mm, filme de baixa granulação, iluminação. Quer dizer, a ideia básica é fazer uma iluminação com efeitos de janelas, de projeções de luz, de sombras de luz e tudo. A ideia de fazer em filme é de ter a melhor definição, a melhor imagem possível. A minha é que tivesse um clima de cinema no ar, que mesmo que eu não dissesse que era passado nos anos 50, a gente sentisse os anos 50 em volta da história. O que o Daniel pediu é que não fosse uma coisa completamente fiel à época, que virasse assim um jogo dos 7 erros, entendeu? Que tivesse que observar os anos 50, não é isso. Algumas adaptações foram feitas de alguns dos seus contos para o cinema, sempre aumentando um pouco mais, mas não mantendo a concisão do Nelson Rodrigues. Adaptar Nelson Rodrigues é um desafio e um imenso prazer. É um desafio porque o Nelson é um escritor tão peculiar, um escritor tão preciso no seu texto, na sua observação, principalmente no seu diálogo, que mexer com esse material não é brincadeira. E, por outro lado, é um prazer imenso porque ele te coloca no meio de emoções tão verdadeiras, ele tem um carinho pelo ser humano tão grande que é uma delícia você mergulhar nessa complexidade humana que ele desenvolve nos seus personagens. Quando chegava o texto do Euclides para mim, era como se Nelson tivesse baixado no Euclides, porque lendo muitas peças do Euclides, algumas termos ou frases do Nelson, como "estou besta, minha cara no chão", elas estavam lá colocadas. Durante pelo menos uns 2 anos dos meus primeiros tempos de escritor, eu lia todo dia, antes de começar a escrever, eu abria um livro qualquer, eu tinha as obras completas na época, havia pouca coisa editada do Nelson, e eu lia pelo menos 15 minutos antes de começar a escrever, tentando absorver o brilho do Nelson. Então, e fiz outras coisas já adaptei minissérie, já fiz o Meu Destino é Pecar, na Globo em 83. E, não sei, o Daniel dizia isso, a própria viúva do Nelson fez esse comentário também, o que me envaideceu muito. Mas eu não sei explicar isso não. Eu acho que é só uma intimidade, uma admiração muito grande que eu tenho por ele, que fez isso, que dizem que aconteceu. Eu não sei se incorporei nessa, eu acho difícil. Muito bom de fazer, muito bom de ser dirigido pelo Daniel, muito bom de fazer cinema, porque o Daniel está filmando, muito bom de fazer uma adaptação tão boa do Euclides Marinho. Num casal
há fatalmente um infiel. A minha ideia era fazer como se fosse uma companhia de teatro. Juntar 5 atrizes e 5 atores com diferenças de representação, ou diferença de estilos, ou também com diferença do que a gente chama de características físicas e de idade. E aí teríamos praticamente uma companhia de teatro. E eu propus isso aos atores. Nenhum deles disse não. São 5 atrizes, 5 atores e mais atores convidados. Então eu faço 5 personagens. Faço esposas, namoradas, essas coisas todas rodriguianas, assim. Ai, não faz, eu vi. Ai, não tá vendo que eu tô concentrada no jogo? Eu caí com pelo menos 3, assim, que era das que eu mais adorava. Que é o Casal de 3, o Divina Comédia e o Marido Fiel. E ainda tem o Covardia também, que a gente acabou de ler aqui, que eu adorei também fazer. Fizemos reuniões, começamos a fazer leituras para que se tivesse o som do Nelson Rodrigues, que todos eles apreendessem o som e o jeito de falar do Nelson Rodrigues. Nós estamos fazendo leituras dos 20 textos, dos 20 primeiros programas, não é? E o Daniel está nos dando assim enfim, várias e várias informações sobre o que ele pretende com esses episódios, e também estamos tendo, todos nós, informações as mais variadas. Estamos com trechos, livros, vídeos de obras do Nelson, estamos com também a música, ou as músicas que o Daniel pretende usar, para a gente também se ambientar com isso, ouvindo-as, né? Sabe que eu sou casado, não sabe? Sei. E sabe também que eu gosto muito de você? Primeiro todo mundo leu as histórias. Depois eu fui fazendo a matemática da distribuição de quem fazia o quê, armando as químicas, porque os 20 episódios seriam filmados simultaneamente. Para o público conseguir entender, era o seguinte: se eu fosse a uma praça, naquela praça eu estaria rodando tudo o que se passasse em uma praça nos 20 episódios. Portanto, os atores chegavam lá, iam trocando de roupas e mudando de personagens. Se eu fosse a um bordel, esse bordel seria o bordel das histórias em que existia um bordel. Cada momento é um episódio diferente, então a gente tem que manter uma certa concentração para não titubear. Dalila, o quê, meu pai? O quê? Dalila teve um amante? Especificamente pra mim, eu acho que o Nelson ele tem uma coisa da linguagem, uma coisa agressiva, sabe? Uma agressividade que me atrai muito e que eu tenho muita vontade de fazer, né? Quer dizer, pra mim, com certeza, é e vai ser sempre, Nelson Rodrigues vai ser sempre um grande desafio. Por favor, não. Olha os meus peitinhos. Eu coloquei eles separados pelo estúdio. Então, em um cantinho tinha a Maitê e o Leon Góes passando uma parte do texto. No outro estava lá o Calone e o Tony Ramos. E no outro a Malu Mader com a Débora Bloch. As pessoas se dividiam. E aí nós fomos chegando ao ponto para eles terem domínio dos diversos personagens que eles poderiam fazer nessa série. Então a gente está dividido, tipo, que nem escola, quando faz alguns grupinhos e o professor passa para dar uma espiada no trabalho de cada um, é meio isso. O professor agora não está aqui, por isso que a gente está de palhaçada, entendeu? Porque quando entra o professor mesmo, o diretor da escola, Daniel Filho, a gente fica tudo compenetrado, ninguém ri. Eu acho que o Nelson, que era tão banido, tão terrível, assim, de repente vai estar no Fantástico, quer dizer, que é popularização maior de Nelson Rodrigues. Que tanto odiava. Exatamente. Ele vai ter a unanimidade que tanto odiava. Rodou. Quando você chegou por aqui, ó, já olhou pra lá, já desceu, tá andando devagarinho, e aí
Me lembro da primeira cena que eu fui fazer Na Vida Como Ela É, que o Daniel, eu cheguei lá, o Daniel falou assim, primeiríssima cena, primeiro dia de gravação, filmagem no caso, falou, Maite, tira a roupa. Eu falei, pô, Daniel, seu gato subiu no telhado, vamos com calma e tal, Maitezinha, vamos tirar a roupa e tal, e me explicou a cena. E a cena era uma... Eu falei, mas você prefere o quê? Ficou até isso, virou uma brincadeira lá dentro. Eu falei assim, bom, então tá, como é que é? Ele falou, não, é de lado assim. Eu falei, você prefere peito ou nádegas? Porque eu tenho um peito bom e uma bunda boa, mas elas estão em lados opostos, então você vai ter que escolher, porque não dá pra ter o conjunto de um lado só. What to do when Ação! hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. É sequência direta. Que ele sai daqui, vai lá fora e volta pra aqui. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Isso aí, mas vai pra fazer. É na hora de filmar, é muito aqui atrás, depois eu vou segurar. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things. Hey, Sayang. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Quero um ritmo mais... O que tá acontecendo aqui, porra? A duração da filmagem de cada leva de 20 foi de 1 mês e meio. Ou seja, em 3 meses foi filmado 6 horas e 40, que é o total que está nesse DVD de histórias de Nelson Rodrigues. Eu esperei tanto por essa bofetada. Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. As neuróticas reagem, mas o homem não gosta de bater. Quando caminho pela rua lado a lado com você, me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca.